Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que a paz do nosso Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa e toda a tua família. É isso que eu desejo para vocês. Aqui mais uma vez o seu irmão Adailton trazendo mais uma vez uma palavra de Deus para o teu coração. A qual a palavra de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2 e o verso 29 e o verso 30, 31, que vai nos dizer assim: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para gloriar de teu povo Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amigos, meus irmãos, aqui uma passagem, a qual Lucas escreve e menciona um homem chamado Simeão, a qual só Lucas escreve sobre este homem, a qual a palavra diz que esse homem era que diz assim a palavra lá no versículo 21, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E ele vai dizer assim: este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então esse homem era um homem temente a Deus, obediente a Deus, e ainda mais o Espírito Santo estava sobre ele. E ele tinha uma promessa, a qual o Espírito Santo tinha revelado, a qual ele só morreria depois que ele contemplasse com os seus olhos o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Simeão, ele tinha o quê? Um objetivo de vida ou uma missão, que era contemplar com os seus olhos o Salvador, o Filho de Deus. E aquilo era a sua motivação, por mais que ele viesse as dificuldades, por mais que viesse ali as lutas, ou por mais que viesse ali a sua dificuldade por ele já ser um homem idoso, mas aquilo não lhe trazia obstáculos, porque ele tinha uma promessa, ele tinha uma missão, e a qual ele foi fervoroso até o fim. E quando aconteceu o tempo de Deus, a qual ele enviou o seu filho, que a passagem vai falar quando Maria e José levam ali o seu filho para ser apresentado pelos sacerdotes, o Espírito Santo de Deus lhe diz: esse aí é o Salvador. E aí ele se glorifica, ele fica alegre por a promessa está sendo cumprida. Por ali ele está contemplando o Filho de Deus que vai salvar toda a humanidade, a qual através dele você, eu temos a salvação, a qual você, eu somos religados novamente com Deus. Essa foi a motivação deste homem chamado Simeão. Aí eu pergunto para você, qual é o seu maior esperança ou qual é o seu maior sonho? Às vezes nós vivemos sonhos tão banais, sonhos que apenas vai saciar nossa carne, os nossos desejos. Mas será que o nosso maior sonho é morar no céu? O nosso maior sonho é contemplar com os nossos olhos o nosso Senhor Jesus face a face? E que nós venhamos ter anseio de contemplar Cristo, que nós venhamos ter essa sede de ir morar no céu, que nós venhamos ter vontade de estar perante a Deus e nos afastar de tudo aquilo que quer nos tirar da presença de Deus. Simeão, este homem, a qual a palavra diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus. E ele seguiu o seu objetivo, ele seguiu aquilo ali, algo que Deus entregou. Quantos de nós, Deus entregou algo para nós, ou uma missão para nós,
E às vezes nós estamos deixando pelo meio do caminho. Quantos de nós estamos deixando de semear a verdadeira palavra, de pregar o verdadeiro evangelho? Sabemos que no mundo de hoje está muito difícil pregar esse evangelho, mas nós temos que persistir, nós temos que continuar. As dificuldades são muitas, mas acredito eu que elas não se comparam com a deste povo que foi perseguido, até a do nosso próprio Jesus, a qual foi ali crucificado na cruz do Calvário, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está assentado com o seu Pai. Mas o nosso Senhor Jesus só conseguiu porque ele persistiu, ele não desistiu da sua missão. Ele foi até o fim, derramou a sua última gota de sangue, mas teve a vitória, teve ali a realização do propósito de Deus na sua vida. Assim somos nós, temos que ter esse entendimento que o nosso Redentor vive e que Ele reina, assim como está escrito lá em Jó, no capítulo 19 e o verso 25, que diz assim: porque eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Louvado seja. Então tudo o que nós fazemos é confiante nessa palavra, não por nós mesmos, mas é sabendo que o nosso Redentor, ele vive. Então que nós não viemos deixar pelo meio do caminho aquilo que Deus nos entregou para realizar ou para fazer. Que nós viemos ter a mesma convicção que Jó teve, que Simeão teve, e dizer: eu sei que meu Redentor, ele vive e ele vai se levantar. Assim, nós vamos ter esse entendimento. E por mais que as lutas, a dificuldade, por mais que as pessoas nos chamem de fanáticos, mas nós não somos fanáticos. Nós pregamos um evangelho, a qual, nesse evangelho, está Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador de toda a nação, de todo o povo, a qual ele é o intermediador entre o homem e Deus. Não há outro, só Jesus Cristo, a qual só nele há salvação. Eu estou aqui levando esse evangelho, mas a salvação não está em mim. A salvação está em Cristo Jesus. É Ele que é capaz de salvar, Ele que é capaz de convencer o homem do seu pecado, para que abandone e seja uma nova criatura. Então, meu amigo, meu irmão, não desista daquilo que Deus te entregou. Persista, confie, porque foi o Senhor Jesus que te chamou. Então Ele não te abandona. Ele vai contigo até o fim, assim como Ele foi com Simeão. Simeão contemplou o Filho de Deus e ali ele disse: Pai, agora pode se cumprir a tua palavra. Pode deixar agora que eu descanse, porque eu já contemplei e eu já sei que eu cumpri a minha missão. E assim é você e eu, que nós viemos cumprir a missão de Cristo, que é propagar esse evangelho, e para que pessoas venham ser transformadas através dessa luz que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o nosso Senhor Jesus os abençoe e até a próxima.